E aí, está ligado que os personagens, as cartas nobres aí do baralho representam figuras históricas reais, mitológicas também? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis, História em Casa, nessa ondinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, por favor, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis, História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo, hein? Se liga então, se você já viu aí que semana passada, até vou deixar o card aqui para vocês, que eu comentei lá a origem dos nomes, dos naipes e dos desenhos das cartas de baralho. E hoje aqui a gente vai comentar justamente essa ideia aí de que as cartas nobres, né, os personagens aí representados pelas cartas de baralho, na verdade têm aí suas, digamos, origens históricas também, de personagens históricos ou de personagens aí mitológicos, digamos assim. Isso muito associado aí ao, como já vamos falar, ao baralho francês da época aí do rei Carlos VII da França, mais ou menos entre 1422 e 1461. Mas é bom lembrar que o nosso baralho, então, como você já viu lá no vídeo anterior, ele na verdade ele é oriundo de países latinos, como Portugal e Espanha, que tem também suas relações culturais com os árabes, com os muçulmanos. Mas é bom lembrar aí que o baralho português especificamente, ele já vem com algumas características interessantes para a gente, se a gente for associar aí a introdução também, né, da figura feminina, que inicialmente era chamada de a sota, que no caso era tipo uma empregada, uma serviçal, e só depois então que o baralho francês acabou incorporando a figura feminina como rainha. Lembrando também, né, a dama aí, lembrando também aí que no baralho português, como eu já falei anteriormente, aparece a figura, né, de um dragão representando o as. E aí que nós temos nesse contexto desse baralho então português, que depois aí o que para nós nos chega é o baralho especificamente do modelo francês ou do modelo britânico. Até se lembra lá que a gente, né, utiliza lá as letras K, Q e J como justamente rei, rainha e valete, mas em inglês, apesar que a versão que a gente tem é o modelo, né, francês aí. E lembrando que o modelo francês também já é derivado aí de outros modelos, como o modelo também alemão e suíço, e que era um modelo que já apresentava também cartas aí, né, de figuras, de personagens, especificamente o rei, né, um cavaleiro e um serviçal, um servo, e não aí a figura ainda feminina. Então lembrando a figura feminina que é incorporada aí pelo baralho português, como falei anteriormente. Mas é claro, a gente precisa dar uma olhada aí nessas personagens históricas que são representadas pelas cartas nobres, né, ou que seriam justamente aí esses personagens como o Rei de Ouros, representando a figura de Júlio César, se você lembra, não só cônsul, mas também considerado ditador de Roma lá, né, famoso por também aí, além de acumular aí poderes, né, ser assassinado a facadas pelos senadores depois lá de uma, né, conspiração do Senado, formada lá pelos patrícios lá na época, né, da transição da República para o Império Romano. Lembrando também a figura aí, né, da dama ou da rainha de ouros, que é representada ou representa a figura aí de Raquel, que na Bíblia aparece como a esposa preferida aí do patriarca Jacó pela sua beleza, e também diz a fofoquinha histórica que essa carta aí representaria a figura de Agnès Sorel, uma das principais amantes aí, ó, amante favorita do rei Carlos VII. Então tem essa versão também que pode aparecer para vocês, e também aqui o valete de ouros, que representa a figura de Heitor. Se você lembra, Heitor lá, né, no caso associado à Ilíada, ao poema do, né, poeta grego cego chamado Homero, falando lá então da Guerra de Troia, e de que o Heitor, então, ele aparece aí justamente dentro dessa representação, né, mitológica e também, assim como falei, de personagens históricas, bíblicas, mas ele, então, representando, é claro, a derrota aí perante o herói grego Aquiles. Em outras cartas aí nós temos também figuras históricas, como o próprio aí, Rei de Copas, que aparece para a gente representando a figura do imperador Carlos Magno. Se você lembra lá, rei dos francos, e uma importante figura histórica, porque ele meio que teria reconduzido aí, né, a antiga formação do Império Romano do Ocidente. Até no Natal do ano 800, ele foi coroado aí pelo Papa como imperador do Império Romano do Ocidente, né? Então, por ele ter
reconquistado esse território, isso aí no Natal do ano 800. Então uma figura que é representada aí pelo rei de copas. Temos também a figura então aí da rainha ou da dama de copas, que aparece para a gente representada aí como a figura de Judite de Baviera, que por sinal é a nora de Carlos Magno, né? Portanto aí a mulher aí de Luís o Piedoso, é a mulher daquele que você pode falar que após a morte de Luís o Piedoso representou também o desmembramento do Império Carolíngio ou do Império Franco lá, associado aos antigos reinos bárbaros daquela transição também da queda do Império Romano, da Idade Antiga para a Idade Média. E a figura do valete de copas, que aparece para a gente sendo representado aí pela figura de La Hire. La Hire, que foi um grande cavaleiro francês aí que se destacou ao lado de Joana d'Arc na chamada Guerra dos 100 Anos, se você lembra lá mais ou menos de 1337 a 1453, portanto a Guerra dos 116 anos, mas então uma figura aí que foi também destaque dentro aí, da própria corte de Carlos VII, também virou aí um funcionário, um burocrata, da corte do Carlos VII. Temos aí também o rei de paus, que representa pra gente aí também uma outra figura muito importante, que é o Xandão, se você lembra, Alexandre o Grande, representado então como o rei de paus, que você aí talvez já tenha ouvido falar dele como um dos grandes imperadores aí também da antiguidade. Talvez aí, é claro que o império dele não foi muito duradouro, mas foi muito aí extenso, basicamente indo da Grécia à Índia, ele dominou esse território aí, promoveu também a helenização, a difusão da cultura aí, grega pelo Oriente, a fusão com a cultura oriental. Enquanto aí, o rei de paus então representa para nós a figura de Alexandre o Grande, temos a rainha, uma dama de paus, representada aí pela figura de Maria de Anjou, que no caso era rainha da França, casada com o Carlos VII e que aí acabou, meio que assumindo uma posição subalterna, se for ver, em relação à dama de ouros, que era então, dizem as fofocas históricas, representada lá pela figura, da amante favorita do rei. E o valete, então, de paus, que para nós representa aí a figura de Lancelot, se você lembra, uma figura que aparece dentro lá, da lenda do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda, que por sinal também, foi um cara meio assim, se for ver, furazóio, talarico aí do rei Arthur, se você conhece um pouco a história aí, da lenda do rei Arthur. Enquanto que nós temos aí também para o rei de espadas, a figura aí de ninguém mais, ninguém menos que rei Davi. Se você lembra, importante aí, figura bíblica também, não só aí por ser considerado o rei de Israel, que conquistou Jerusalém, por sinal vencendo lá o gigante Golias com uma funda, se você lembra. Então, essas figuras históricas, bíblicas, mitológicas, como também pode aparecer a dama de espadas sendo representada pela figura de Atena, a grande deusa grega aí da guerra e da sabedoria. Também há uma versão que se coloca aí de que ela seria, nessa carta, uma homenagem a própria Joana d'Arc, também importante aí, líder do contexto da Guerra dos 100 Anos, levando aí os franceses não só a importantes vitórias, mas também a despertar o sentimento nacionalista francês, muito com religião também, mas então a outra, explicação que pode se colocar é que além de Atena é a figura de Joana d'Arc, representada também pela dama de espadas. E o, que seria o valete então de espadas, é representado pela figura de Ogier. Ogier seria um cavaleiro aí dinamarquês fictício que aparece em vários poemas épicos ao lado aí de Carlos Magno como importante aliado dele, Então, por isso aí você lembrar, essas representações aí históricas e ao mesmo tempo, como falei, mitológicas e bíblicas desses personagens. E também uma outra curiosidade aí é em relação ao, Coringa aí, onde que apareceu nesse momento, algumas aí explicações colocam até também associado com a figura do louco, a figura do palhaço, do bobo da corte aí no baralho italiano, mas também pode aparecer a versão aí associada ao baralho britânico, ao baralho inglês, em que aparecia como a chamada Imperial Bower, que seria basicamente uma carta que teria um valor acima de todas as outras. Então pode aparecer para vocês também essa representação aí do Coringa ou de uma carta que às vezes também podia ser utilizada caso você perdesse alguma aí.
E é isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica aqui de curiosidades curiosas históricas que passamos hoje. E também, se você ainda não deu like no vídeo, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? É isso aí, até a próxima comentário aí, ó, próxima curiosidade histórica, então, com o Prof. Elvis. Até mais, valeu!